Saiu. Então nós chegamos hoje no capítulo 4 do livro, histórico, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, que eu particularmente eu acho que transmite melhor, a ideia. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, No capítulo 3, nós vimos que Pedro e João, chegando na porta do templo, indo para a oração, logo no início do capítulo 3, eles se deparam, com um homem ali que era coxo de nascença, e aquele homem, ele vivia na porta do templo, esmolando, pedindo ali provisões financeiras, recursos para ele poder se sustentar, enfim. Ele esmolava na porta desse templo, e a gente vê que João e Pedro falam, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós lhe damos em nome de Jesus. E aquele coxo, ele é curado, e aquilo atrai uma grande multidão. Eles entram no templo com o coxo feliz, pulando de alegria. Eles entram no templo, uma multidão se reúne, e aí Pedro vê a oportunidade de pregar o evangelho, E muitas vezes a gente aborda, nesse capítulo 3, a gente dá uma ênfase ao milagre. Não que nós não devamos dar uma ênfase ao milagre, e nós vamos ver que os milagres, os sinais, os prodígios, eles são proveitosos na pregação do evangelho, Mas aquele coxo, aí voltando lá na época de Jesus, lembra Jesus, quando curou os 10 leprosos? O que aconteceu? Só um voltou. 9 se afastaram, continuaram indo pelo caminho. Beleza, que o homem coxo recebeu um milagre, voltou a andar. Mas o maior milagre de todos é a salvação, que vem através de quê? Do arrependimento. Eu reconheço meus pecados diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, eu me arrependo, eu passo a confiar no Senhor Jesus como meu Salvador, confio nele como meu Senhor, aquele que vai orientar os meus dias, através de quê? Através da palavra de Deus, E nós vamos seguindo. E aí Pedro, ele viu a oportunidade de pregar, de anunciar o evangelho. E assim Pedro faz. Pedro anuncia o evangelho com toda a ousadia, com toda a intrepidez, cheio do Espírito Santo, mas a gente sabe que a pregação do evangelho, ela sempre dá... Um exemplo aqui agora. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus está sendo exposta. A palavra de Deus está sendo ensinada. Nós estamos tomando decisões o tempo inteiro diante do Senhor. E são só 2 decisões que as pessoas tomam. Ou elas se abrem ao evangelho, ou elas se endurecem ao evangelho. A gente vê que o evangelho está convertendo pessoas, mas ao mesmo tempo está endurecendo ainda mais pessoas. Aquele sistema religioso e político que prendeu Jesus de forma maldosa, de forma arbitrária, aquele sistema político e religioso que condenou Jesus à morte de forma maldosa, de forma arbitrária, esse mesmo sistema que agora está se levantando contra a igreja que está nascendo no poder do Espírito Santo. Esse mesmo sistema está nascendo. E aí, olha como que termina o capítulo 3, só o último versículo. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, Pedro falando, no sentido de que cada um abandone as suas maldades, de que cada um abandone os seus pecados, para que cada um se arrependa. E aí agora nós vamos começar o capítulo 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. A gente viu que Jesus, ele bateu muito de frente com o partido dos fariseus. E aqui agora a gente vai ver que outro grupo vai começar a ter destaque na perseguição aos cristãos. Que são quem? Os saduceus. Ou a gente tem que sempre lembrar que quando a gente vê fariseu, saduceu, essa galera toda aqui,
a gente não pode ter só apenas uma visão religiosa deles, não, tá? Tem que ter uma visão política. Que, na verdade, eles eram até mais partidos políticos do que religiosos. Era uma mistura. E a história nos mostra que essa interação sem ter um limite entre igreja e Estado, religião e Estado, nunca é proveitoso. Nunca é proveitoso. E o que está acontecendo aqui? Não quero vocês com essa pregação de evangelho, isso é seita. Não quero vocês anunciando agora o estado seu, Jesus Cristo. Não existe ressurreição dos mortos. Lembra que os saduceus aparecem durante o ministério de Jesus? Que eles vão lá para cima de Jesus e falam, não tem ressurreição dos mortos. Aí Jesus fala, mas calma aí. A Bíblia não diz que o nosso Deus, o Deus de vocês, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Deus não é Deus de mortos. Se ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e vocês falam isso, é porque ele é Deus de vivos. É porque Abraão, Isaac e Jacó já estão num estado de glória na eternidade, só aguardando o dia da ressurreição final, ao qual eles receberão seus corpos glorificados. Como assim nós, né? Aqueles que morrem salvos no Senhor Jesus. Ressentidos, versículo 2, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Outra coisa importante, tá? Para o evangelho. Cristão que duvida que Jesus ressuscitou, que Jesus vive e reina e que Jesus voltará para ajudar a sua igreja, precisa ajustar os pontos. Precisa voltar a entender novamente a missão, a mensagem do evangelho. Por quê? O apóstolo Paulo falava muito isso. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, está anulado o evangelho. Nossa pregação é vã. Por quê? O que traz grande autoridade ao evangelho? Que Jesus já levantou dos mortos. Que o soberano Senhor levantou ele dos mortos. Porque todos os outros homens, lideranças religiosas da história, ou até muitos aqueles que falavam ser Cristo, ninguém levantou dos mortos. E outra coisa, tá? A ressurreição de Jesus não é só uma matéria de Bíblia, não, tá? Isso é dado histórico. Inclusive, hoje a história diz que há mais provas da existência de Jesus Cristo, por exemplo, do que Alexandre o Grande, que foi aquele imperador da história da Grécia, veio da Macedônia com a Grécia, enfim. Isso é história, tá? Isso não é Bíblia, não. E não é nem livro de teologia, não. Livros históricos, arqueológicos, dizem que há mais evidências da ressurreição da vida de Cristo, repito, do que da vida de Alexandre o Grande. Então, nós precisamos compreender isso. E aí, seguindo tudo o que está acontecendo ali. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Irmãos, sabe o que é interessante? Os mesmos métodos antigos, a gente falou sobre isso aqui domingo em Eclesiastes. Quando o pregador de Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol. Pode só mudar o cenário e a forma, mas a essência continua. Um exemplo, sabe o que eles fizeram aqui? Vamos dar um susto nesses caras aí. Vamos deixar eles passar uma noitezinha na prisão, que de repente eles uma noitezinha preso vai fazer eles pensarem melhor e de repente eles vão ficar com mais medo da gente e vão se submeter àquilo que a gente quer que eles façam. Aí o texto diz aqui que já era tarde, pegaram os dois, porque eles estavam pregando o evangelho, pegaram os dois e prenderam. E o texto vai seguindo. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Inclusive, tem muitos teólogos, estudiosos que dizem que esse número já era bem maior. Por quê? Naquela época eles só contavam os homens. Nem mulher e nem criança era contado. Então, muito se acredita que esse número aqui, dessa igreja primitiva, já era bem maior. E aí o que a gente está conversando? Está compreendendo o que o evangelho faz? Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam
sobre essa parte do evangelho. Mas o evangelho, quando ele está sendo pregado, quando ele está sendo anunciado, são essas duas coisas que acontecem. Ou a gente se curva e crê, ou a gente se endurece. E vamos ficando com raiva. E não vamos entendendo. E muitas vezes, a gente vai ver isso daqui, tá? Que eles prezavam não apenas uma vida de pregação, mas uma vida de testemunho vivo. No final desse capítulo, a gente vai ver que isso era importante na igreja primitiva. Pregar e viver. Demonstrar com a vida. É por isso que muitas vezes a gente não entende. Quando a gente está buscando fazer as coisas da forma correta, das coisas da forma que agrada ao Senhor. E tipo assim, se a gente for para poder pensar, o que Pedro e João estão fazendo aqui é um favor aos saduceus. Estão tentando até, no poder do Espírito, livrar eles do entendimento errado. Livrar eles do endurecimento. E muitas vezes, quando a gente vai fazer um ato de bondade com uma pessoa, a pessoa se ira com a gente fica assim, caramba, não estou entendendo. Eu estou indo praticar o bem, mas Jesus falou, estejam preparados para isso, tá? E como? Sim. Sim, como acontece. Nós entendemos a palavra, nós fazemos isso por obra. Exceção porque isso é um dever nosso de ajudar mesmo. As lutas, os pobres, essa é a religião que fez Deus que era. Sim. Se quiser ajudar, não quiser. Não tem um coração duro, aqui tem um coração duro, mas no amor de Deus, ele não se quer muito. Sim, sim. E sabe o que é interessante aqui, João, em cima do que você está falando? O texto começa dizendo que eram sacerdotes, capitão do templo e saduceus. Eram pessoas envolvidas com a religião, envolvidas com o serviço religioso. É sim, então, e são essas pessoas que estão no meio religioso, trazendo para o nosso contexto hoje, que estão no ambiente da igreja, que se opõem. E isso é um triste fato, mas é uma verdade. Quem despertou a atenção dos romanos? Foram os religiosos da época de Jesus. Foram eles que começaram a se enfurecer, se endurecer, se inflamar contra o evangelho. Não muda nada. Não muda nada. Os cenários aí atuais, e infelizmente, não muda nada. É por isso que o evangelho ele é tão vivo. É por isso que às vezes a gente fica assim, a Bíblia precisa ser atualizada. Não, não precisa ser atualizada, não. Ela é isso daí. É como o Billy Graham falava, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela está à frente dos tempos. Por quê? Isso. O Velho Testamento foi dele. Chegou o Novo Testamento. Porque a gente não pode esquecer. É isso aí. A gente não pode esquecer que o Deus que inspirou homens a escrever essa palavra é o Deus onisciente. É o Deus onisciente, é de todo conhecimento. É o Deus eterno. É o Deus que não tem início, meio e fim. Ele é Senhor. Né? Ele é Senhor da eternidade. A eternidade se dobra a Ele. A eternidade não está acima de Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia fala sobre isso, Colossenses. No dia seguinte, né, prenderam os camaradas, amanheceu. No dia seguinte, as autoridades, anciãos, escribas, se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Vamos dizer assim, os grandões do sistema. Os grandões do sistema. E colocando os apóstolos diante dele, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles estão querendo investigar. Mas claro que eles sabiam que esses eram homens que tinham andado com Jesus. Eles sabiam que esses eram homens que eram discípulos de Cristo. Então, olha a observação de Lucas escrevendo o livro de Atos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse.
Tá vendo que o que um homem cheio do Espírito Santo faz? Abençoa e incomoda. Abençoa e incomoda. Leva uma mensagem ao qual as pessoas ficam gratas. Por outro lado, ele carrega uma mensagem que a pessoa odeia. Jesus escondeu isso deles? De nós? Não. Pai, o mundo os odiará assim como o mundo me odeia. Pai, eu oro ao Senhor para que não os tire do mundo. Eles não são mais do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas eu oro para que o Senhor os livre, os proteja. Aí às vezes a gente não entende. Mas Senhor, por que isso acontece então? Jesus orou intercedendo por nós. Mas o sofrimento, a dor, faz parte da história da humanidade. Pega o livro de Jó. É um livro que eu tenho lido lá bastante também. Tem lá, logo no início, o sofrimento faz parte da vida. Muito tristes. A gente só praticamente tudo isso, mas nós, a gente começa com algum ato, assim, uma coisa que não fosse para Jesus. Então, eu acho que o nosso sofrimento, conforme dele, por exemplo, uma coisa aí, aí, sabe aquela coisa, quando vai para mim, é longe. Quando vai ao fechado, não embora. Talvez eu vou fazer isso. Não é a hora de fazer isso. Não é o que Jesus quer. Então, aquela coisa, se eu fosse a tua voz, você não podia fazer, né? Seria uma coisa que da minha parte, então, aquela coisa, e seria um ato errado, eu ia pagar por esse ato. Porque você dá dentro do fundo, fazendo o caso. Então, você vem aqui, você comprar certa forma, para chegar aqui. Então, a sorte minha, eu peguei a regra do modo pagamento, fui para chegar aqui. E se eu fizesse algo errado, estaria fazendo coisa por isso. Isso daí é semeadura, né? E na verdade, muito do sofrimento que a humanidade tem, que o homem tem, é fruto das escolhas do homem, é fruto das escolhas da própria humanidade, né? Mas só que o cristão, ele carrega a certeza de que o sofrimento dele tem dia e hora para poder acabar. Vai acabar. Nós estamos indo a um novo céu, uma nova terra, nós receberemos um novo corpo. E é por isso que esses homens viviam. E a gente está chegando lá, a gente vai ver a oração desses homens. E aí Pedro diz, cheio do Espírito Santo, autoridades do povo e anciãos: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, olha só o que eles estão falando. Nós estamos sendo interpelados porque nós fizemos o bem. Jesus passou por isso, irmãos, dentro da sinagoga. Lembra no dia de sábado, quando ele curou o homem da mão ressequida? E Jesus teve que falar, caramba, vocês estão mais presos à lei do que ao amor. A lei aponta para o amor. A lei aponta para a bondade, para a generosidade, em ajudar, em se doar, em se dar. Vocês estão mais preocupados. Um exemplo. Vocês estão mais preocupados em cumprir os rituais? Isso. Em ser aqueles que, cheios de aparências externas, mas de repente o coração de vocês está contaminado. Vocês não conseguem estender a mão para o próximo, ou quando vê a necessidade do outro, passa de largo. Jesus explica tudo o que está acontecendo, não tem nenhuma novidade. Tem como ele linkando isso aqui tudo com o Evangelho, falando isso. Quem passou de largo, irmãos, quando viu
o homem caído? A parábola que Jesus contou. Isso daí. Quem desviou? O sacerdote. Quem desviou? O levita. Olha o exemplo de Jesus. Pessoas envolvidas com a religião. Envolvidas com o serviço religioso. E quem ajudou foi um homem comum, que era rejeitado pelos judeus, que era abominado pelos judeus. Inclusive, dois discípulos de Jesus, João e Tiago, oraram. Senhor, quer que a gente ore, que nem foi com Elias, vai descer fogo em Samaria? Aí Jesus, calma, segura um pouquinho a onda de vocês. Mas Jesus foi pelo se um filho, uma coisa que tivesse correndo, doente, lá para socorrer. Isso daí. Jesus foi além, João. Jesus falou, e se um animal de vocês cair no poço no dia de sábado? O animal de vocês vão tirar. Agora, porque eu curei um homem que tem uma mão ressequida, que devia sofrer com isso, não conseguia trabalhar, devia ser menosprezado pela sociedade. E os judeus, eles eram, vamos dizer assim, bem preconceituosos nesse sentido, naquela época. Tem pessoas, tem pessoas não querem emprego porque não interessa. A religião deles. Enquanto chegou, sabe, trabalho, mas emprego não quer. E é o que está acontecendo. Eles estão aqui agora falando assim, olha só, nós estamos sendo interrogados a respeito do benefício que nós fizemos a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Aí, olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Sabe o que é isso? É dando toda a glória a Deus. Não está dando glória à denominação, não está dando glória aos homens. Está compreendendo como que o evangelho é simples? Nem a eles mesmos. Tipo, nós somos a denominação que faz isso. Não! Jesus, quando vem e nos liberta, é de uma vez só. Aonde o Espírito Santo entrou para fazer morada, não entra espírito imundo. Não entra nada. O que nós pagamos na nossa carne é consequência das nossas más escolhas. É consequência do que a gente faz de errado. Mas Jesus prometeu, quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente o quê? Sereis livres, libertos. Não é aos pouquinhos, é de uma vez por todas. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Lembra? Isso daí é um impostor. Esse daí tem demônio. Esse daí, não. Isso daí é um mentiroso. Ele diz que ele é o Filho de Deus, ele não é Filho de Deus nada, não. E aí ele vai e diz, mas essa pedra que vocês rejeitaram, ela veio a ser a pedra angular. E vocês sabem o que é a pedra angular, né? Lembra o que é a pedra angular? É aquele pedrão que entrava num buraco e servia de base para poder construir a casa em cima. E Jesus falou, em cima de Jesus, que é a pedra angular, a obra de Deus está sendo feita. A igreja está sendo erguida em cima dessa pedra angular. Vocês, povo de Israel, vocês acham que estão rejeitando? A grande verdade é que agora vocês estão passando a serem rejeitados. Vocês que achavam que eram superiores aos gentios, agora vocês estão se igualando aos gentios. E os gentios estão crendo. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, volto a dizer, o milagre acontece, é bom. Eu, particularmente, um exemplo, tem um grupo de teólogos que não acreditam mais, que acreditam que os milagres cessaram. Eu, particularmente, não. Eu acho que Deus, se Ele quiser, Ele levanta uma pessoa da cadeira de roda, Ele arranca um câncer. Eu continuo crendo assim. Essa é a minha forma de crer em relação a isso, a este assunto.
Mas está compreendendo que o auge da pregação não é milagre? Sabe por quê? A gente fica pregando Jesus como se ele fosse um curandeiro, como se ele fosse um milagreiro. E Jesus não é milagreiro, Jesus não é um curandeiro. Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus é Senhor sobre toda a terra e o céu. É justamente. Prega o evangelho, pessoas não querem. Aí isso está verdade, João. Agora começa aí, ó. Cura, milagre, não sei o quê. E libertação, culto de libertação, culto de cura. Já começa pelo princípio errado. O culto não é para libertação, o culto é para o Senhor. O culto é sempre ao Senhor. Sim, é prosperidade, é isso daí. Sim. Até porque precisamos ter um cuidado com uma coisa, né? Jesus falou que o diabo faria o quê? Operaria o quê também? Sinais. Que ele se disfarçaria até de anjo de luz. E tá as pessoas atrás disso, achando que a ênfase é isso. Mas a ênfase é salvação. Você vê que a pregação dos caras joga lá pro alto. Quando chega o momento exato, lá pro alto, salvação. Salvação. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Não tinham o que dizer. Aí sabe onde que eu vejo isso daqui também? Na vida de Jesus. Quando que algum deles venceu uma conversa, uma discussão ou um entendimento de Deus com Jesus? Eles sempre saíam. A Bíblia sempre diz assim, e ficavam admirados com a sabedoria de Jesus e se retiravam. E não tendo com que responder, se retiravam. E se retiravam. E se retiravam. E aqui está o mesmo cenário. Eles estão vendo que está acontecendo alguma coisa da parte de Deus ali. Que eles estão operando um milagre, um sinal em nome de Jesus. E aí, 15. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: ó, sai um pouquinho agora vocês que a gente vai resolver o que a gente vai fazer com esses homens. Que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Está compreendendo? Que o fato da gente não ficar em silêncio vai nos custar? E aí, eu queria chamar a atenção para uma coisa que acontece muito nos nossos dias. Ó, vamos dar um exemplo de dízimo, de oferta na igreja. Não, eu estou colocando lá. E agora o que os homens estão fazendo, aí Calma aí, não é assim, não é não. O princípio não é esse, não. Se eu sei que está acontecendo alguma coisa que não tem uma administração coerente, se eu sei que a igreja tem escândalo, está acontecendo não sei o quê, esse princípio não vale, não. Eles poderiam fazer isso. Eles poderiam fazer isso, Pedro e João. Calma aí. São as autoridades da religião aqui de Israel, de Jerusalém. Então eles que se virem com Deus. Eu vou ficar quietinho na minha? Não. Não! O evangelho é isso mesmo. É a gente pagar o preço. Olha os profetas dentro de Israel, o que acontecia com aqueles homens. Se levantavam para poder denunciar o que estava errado com relação aos reis, aos políticos, com relação aos sacerdotes, a corrupção que estava dentro de tudo. Começar aqui vendo gente, já está incomodando os religiosos. Sim. Já está incomodando. Sim. 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 As vezes são tudo perseguidos no modo simples. Sim. 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 E é o mesmo pano de fundo. Tá vendo que tudo se repete? Nada muda. É o que Salomão estava analisando ao escrever Eclesiastes.
Salomão, ele escreve com um olhar natural, só de homem, como a gente falou, e fica pessimista. Mas ele nos convida a olhar com fé. Por que a gente prossegue? Por que talvez aqui numa terça-feira, um dia chuvoso, que está chovendo, a gente se levantou, um pegou sua van, outro pegou o seu guarda-chuva, outro saiu de casa, e viemos. Por quê? Porque confiamos. Porque nos alegramos nessa palavra. Acreditamos, cremos nessa palavra. E a gente prossegue. E, na verdade, a gente se move por quê? Por Deus. Porque, na verdade, irmão, o que nós preferiríamos, ou a nossa carne preferiria? Estar em casa. Chegou o conhecimento de mais duas pessoas. É lindo. Mas duas pessoas chegou o conhecimento. Você conta a hora do deles, é passarinho. Sim. Tá. Quem nos anima, isso é obra do Espírito Santo, Marcelo. Pode ter certeza, quem nos anima a querer sair, a querer ouvir a palavra do Senhor, a querer continuar, foi o que Salomão fala em Eclesiastes. Salomão fala assim, olha só, eu estou vendo o justo sendo tratado como ímpio, e eu estou vendo o ímpio sendo tratado como justo. O que acontece hoje? Aí ele vai falar assim, ele vai falar, eu vejo as pessoas que fazem o bem na cidade santa sendo enterradas como malfeitores. E eu vejo os malfeitores na cidade santa sendo enterrados como aqueles cheios de condecorações. Por quê? Mas é. Ó, eu... Então, tá bom. Então, vai ter colocar de humana. Aí você vai, eu não quero não. É lá. Você falar que é na igreja, vai ser que Não, e não é só isso. É a gente compreender de que o mundo espiritual ele é até mais real do que esse mundo que a gente chama de mundo real. Existe, e a gente não pode negligenciar isso. (17), né? Não, 18. Chamando, olha que interessante. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O chamado de Jesus, a ordem de Jesus, o evangelho, os ensinamentos é superior. E aí é que é a grande questão. Quem está achando que o evangelho é conforto e alegria não entendeu o que é o evangelho. O convite de Jesus é justamente esse, é sair do conforto. É confrontar. Mas não é confrontar por confrontar. Não é porque eu acho que fulano tem que vir de calça jeans, ou a mulher tem que usar o saião, a mulher não pode usar o calça. Não é disso que a gente está falando. É sobre a reta justiça, é sobre a palavra de Deus. Não é uma discussão sobre aquilo que é secundário ao evangelho, mas é uma discussão sobre aquilo que é essencial ao evangelho.
E eu tenho certeza de que a gente tem um exemplo aqui entre a gente, de alguém que sabe o que é isso, que é padecer pelo evangelho, de uma experiência bem antiga, de plantação, de iniciar a obra, de iniciar o trabalho. E é isso. E de tempos em tempos o Senhor está nos chamando a essa missão. Imagino. Acredito. E olha que interessante. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? O respeito. Amém, amém, tá aí hoje. Sabe o que me chama a atenção? O respeito deles com as autoridades também. Os senhores julguem. Chamam deles de senhores. Se é justo, antes da gente obedecer a vocês, obedecer a Deus. Depois, aí o que acontece? Tá vendo o que o evangelho faz, Marcelo, com muita gente? Olha o que acontece. E depois, ameaçando-os ainda mais, os homens foram ficando cada vez mais duros. Aí sabe o que me lembra? Moisés, Arão e Faraó. Vai lá e fala para Faraó para libertar meu povo. Vai lá e fala para Faraó. E aí Faraó se endurecendo. Aí tem uma hora que o texto bíblico diz, aí Deus endurecendo, entendeu? Aí Deus vai e endurece. É isso que vocês querem? Vocês que são de dura cerviz, vocês que são de coração duro. Então a gente endurece. Aí depois os soltaram, ameaçaram e os soltaram. Não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo milagre que tinha acontecido, e é movido a ódio. Está compreendendo? Eles querem paralisar a pregação do evangelho e se movem por ódio, porque a vontade deles era castigar. E como que isso ainda existe? Como que é o castigo moderno? Espalhando mentira, espalhando intriga, espalhando fofoca. Não muda. É muito incrível que não muda. As coisas só vão seguindo. E todos glorificavam a Deus. Isso que é maravilhoso. Não era glória para eles, como João mesmo lembrou. Era glória para Deus. Que estavam todos se alegrando com Deus. Ora, o homem que tinha sido operado no milagre de cura já tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, unânimes no sentido de que não é que nossos pensamentos são todos iguais, não é isso. É compreendendo que nós estamos numa missão de Deus. Deus é a missão maior. A causa de Deus, o evangelho, a pregação da salvação, do arrependimento é a causa maior. Era nisso que eles estavam perseverando unânimes. Olha como é que começa a oração. Levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor. Isso aqui explica muita coisa, gente. Sabe por quê? Quando eles dizem assim, Tu, soberano Senhor, eles falam, Senhor, a gente reconhece que esses homens nos prenderam, nos ameaçaram, debaixo do conhecimento e da permissão do Senhor. Da mesma forma que o Senhor permitiu, e o Senhor já sabia com tudo que ia acontecer com Cristo, como Cristo, que é Deus, também já sabia. Fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tipo, reconhecer, isso aqui não é nada, Senhor. Eles prenderam a gente, mas o Senhor é o Criador do céu e da terra. E isso traz ensinamento e encorajamento para a gente. Para a gente poder seguir, para a gente poder prosseguir. Para a gente não desanimar, para a gente poder não parar. E quem faz a obra é o Senhor. Eu de coração para vocês, de verdade mesmo, tá? Um exemplo, domingo que passou agora, Deus, por graça, permitiu que isso aqui tivesse quase que cheio, né, Lala? Quase que cheio. Mas eu confesso a vocês, eu tenho a mesma alegria de ensinar, de pregar, com isso daqui quase cheio, isso daqui pela metade, aqui com 10, aqui com 5 irmãos. Sabe por quê? A nossa alegria é o Senhor. Hã? É que Deus vai capacitando todos nós, entendeu? Alegria. Assim precisamos ser nós. Sabe por quê? Nós não somos o povo que nos movemos por vista. A gente se move por fé.
E multidões não quer dizer nada, pelo contrário, né? Se for analisar biblicamente, multidões era algo que muitas vezes preocupava mais do que trazia alegria. É isso daí. Sim. Consome um entretenimento. Sim. E como? E como? E como? Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo. Olha que outra coisa muito maravilhosa que a gente tem que sempre guardar aqui, tá? Já reparou quanta ênfase que é dado também ao Espírito Santo? Como que mostra que igreja não é algo que acontece na nossa força. Reconstrução do templo, né? O primeiro destruído pela Babilônia, e depois o Senhor vai permitindo que o povo volte e mande reconstruir. O que é avisado para Zorobabel por meio do profeta? Não é por força e nem por poder. É pelo meu, e nem por violência, é pelo meu Espírito. É pelo Espírito Santo. E aí ele diz: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Isso aqui está falando que Deus é atacado. Jesus foi atacado. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, com U maiúsculo. Ungido significa Messias, né? Ou no grego, Cristo, né? Messiaque ou Christos, né? Jesus Cristo. Então, olha só o que eles estão lembrando. A gente reconhece, Senhor, que as pessoas se levantam contra o Senhor e se levantaram contra o teu Filho Jesus. Não vão se levantar contra a gente? O Egito. Aí depois retorna. É isso daí. Você está lembrando? Olha o que vai dizer o 27. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Está vendo? Nada está acontecendo sem o conhecimento de Deus, sem a autorização, sem a permissão de Deus. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos. Olha que interessante aqui. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Aí o texto diz isso e mata todo mundo. E aniquila todos eles, os nossos adversários. Está falando isso? Não. Senhor, olha para a ameaça deles, olha para a maldade deles. E concede a nós, os teus servos, que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles pediram coragem. Eles não pediram para poder matar ninguém. Senhor, mata os meus adversários. Senhor, mata os saduceus, os fariseus. Não foi isso que eles pediram. Senhor, só me dê coragem para poder completar a carreira. Para que um dia a gente possa falar, né? Completei a carreira, né? Encerrei a carreira. Estou guardando a fé. Eles pediram coragem para poder prosseguir. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, me dê coragem para poder prosseguir. E aí, sabe o que é interessante? Uma coisa que de verdade mesmo me pulou os olhos aqui, e é algo que eu até gostaria que nós orássemos no nosso momento de oração após aqui a exposição da palavra que está chegando ao fim. Que nós orássemos ao Senhor, se for proveitoso para o Evangelho, que Ele continue operando em nós e através de nós curas, milagres. Se for proveitoso para o Evangelho, se for para a glória dEle.
Mas se for para a gente se engrandecer, se for para a gente depois querer buscar proveito disso, inclusive até proveito financeiro, porque começa assim, ó, você está com aquilo, ó, você tem isso, ó, você está com aquilo outro, ó, você tem isso, ó, tem que fazer uma prova com o Senhor. Tipo de oração que não foi. Aí, Essa oração é uma coisa. não é? Essa oração é outra. E tem que ter muito cuidado, porque começa assim devagarzinho, né? Meu pai tem uma irmã que já está na glória hoje, assim nós cremos, que ela por algumas vezes o salário vinha líquido, ela colocava líquido. Da forma que batia na conta ia até os centavos. E é troco de quê? De barganha. E o Senhor não se agrada disso, porque o Evangelho nunca foi isso. O Evangelho não é isso. E aí, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E a gente chama isso de quê? De uma teofania, né? Uma presença do Senhor, uma aparição do Senhor. Foi uma forma de Deus mostrar, eu estou com vocês. Todos, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Está compreendendo? Eles estavam cheios do Espírito Santo, oraram por coragem. Para quê, irmãos? Para poder pregar a palavra de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de compromisso com Deus. Cheio de ousadia. E sabe o que está acontecendo com esses homens aqui? Eles estão orando pedindo coragem, né? E às vezes a gente fica assim, não, vamos lá, de todos. Paulo depois se juntou a eles e formou o grupo dos 13 apóstolos. De todos, só João morreu de velhice. O restante teve Pedro de cabeça para baixo pedindo para ser crucificado porque não se achava digno de ficar na posição de Jesus. A gente sabe que alguns na Índia, outros lugares, outros países do Egito, foram queimados, decapitados. Paulo decapitado, lança, cortados, serrados. Aí a gente pensa, mas João morreu de velhice. Irmãos, olha o que João passou. Exilado na ilha de Patmos, fugindo de perseguição o tempo inteiro. Com certeza castigado, carregando as marcas do evangelho no corpo dele. Foi essa galera que está reunida orando. E a gente sabe que eles foram muitos martirizados. De diversas formas. Irmãos, só para ilustrar a gente caminhar para a reta final. A gente, quando estudou as 7 igrejas do Apocalipse, eu só não vou lembrar qual igreja agora. A história diz que teve uma cidade que botou mais de 1000 cristãos em cima de um penhasco e foi empurrando todos eles de uma vez só. Quantos viraram espetáculo? Quantos, aquela mentira de Nero, viraram postes vivos, iluminando as ruas de Roma à noite? Queimados vivos em cima dos troncos de madeira. Isso é histórico, dado histórico. Nero, Império Romano, quando Roma pegou fogo, ele botou culpa nos cristãos, sem serem culpa deles. Eu acho que graças a Deus, quando dele, estão para pegar a marina, está feliz também. Feliz. Porque sabiam que estavam indo para a promessa. Isso daí. E agora, chegando aqui na retinha final do nosso capítulo 4 hoje, da multidão dos que creram, era o coração e alma. Sabe o que significa? Eles se importavam uns com os outros verdadeiramente. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Deus ia fazendo a obra através deles. E sabe o que significava tudo em comum? Não significava que todo mundo chegava, vendeu tudo e repartia igual. Significava que eu não posso ficar feliz sabendo que tem um irmão meu passando fome e lá em casa eu estou com abundância de comida. Então vem aqui, vamos dividir. Era isso que eles faziam.
Mas naquela época eles chegavam a vender algumas coisas sim. Rapaz, eu tenho um terreno ali, um exemplar, tá todo mundo aqui nesse... Vamos. Não. E isso vai ser explicado aqui também, João. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Vocês sabiam que a partir do entendimento errado de uma parte disso daqui, eles achavam que os apóstolos ficavam sentados em grandes cadeiras, entendeu? Cadeiras lindas, e vinha tudo sendo colocado. Não. Sendo colocado aos pés dos apóstolos era como se fosse um trato de direito. Ó, o que nós temos, nós estamos passando para a igreja. E por que aos pés dos apóstolos? Porque naquela época eles eram a liderança da igreja. Mas a gente vai ver logo no capítulo 6 que eles começam a levantar o diaconato, os diáconos. Porque eles viram que essa função não ia dar certo para eles. Porque eles precisavam se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então, você vê que desde o princípio, eles pararam de se envolver com as finanças da igreja. Levantou um grupo de irmãos sérios. Aí a gente vê que a Bíblia diz qual que deve ser o perfil daqueles que vão cuidar de importante questão da igreja. Porque como nós falamos aqui na terça-feira passada, um dos maiores casos de queda de pastores e lideranças no momento da igreja é motivos financeiros e sexuais. Ficar deixando finança em mão de pastor, isso derrapa. Isso tem uma hora que não dá certo. A igreja precisa levantar uma diretoria, eleger certinho, tudo bonitinho, ter um conselho fiscal. Isso aqui está vindo. Esse aqui é o entendimento. E aí estamos chegando no final. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Não era assim também, tipo Silvio Santos, ei, quem quer dinheiro ou não? Fulano está precisando disso? Beleza. Remédio? Toma aqui. E fulano está precisando de alimento? Toma aqui. E ó, fulano não tem como se cobrir? Toma aqui. Fulano precisa ir ao médico? Toma aqui. Então, irmãos, tem um homem, está em Atos, capítulo 4, tem um homem na Bíblia. Isso acontecia lá na igreja primitiva. Isso deve ser um modelo para as igrejas atuais. Isso não só o modelo, não, tem que ser na vida, isso tem que ser de verdade dentro das igrejas atuais. As igrejas precisam mudar. Precisam se adequar. Eu vou falar que... Só não dá nome. E falar assim, sábado agora eu quero, um sábado que vem, eu quero 10 homens para trazer 100 anos aqui na igreja. Sério. Qual a finalidade do músico? Para comprar nada. E aí... Não é isso não. Só para me poder não esquecer o que eu queria falar. Tem uma pessoa, a Bíblia nunca é para dar glória aos homens, certo? Nunca, só glória a Deus. Mas tem um homem na Bíblia que a gente precisa guardar bem e estudar a vida desse homem. Esse homem se chama Barnabé. O homem de coração bom, generoso. Isso daí ajudou demais Paulo, Barnabé. Quando a igreja estava assim embolada com Paulo, não queria Paulo, Barnabé abraçou Paulo e falou: esse homem foi chamado por Deus, esse homem mudou. E a gente vê que Barnabé é aquele cara que não gosta de aparecer, mas trabalha que só trabalha. E era um homem rico, tá? Um homem rico que se dedicava, que abriu mão de muita coisa para poder se dedicar ao evangelho. Isso daí é tudo deduções, mas não tem sustento, né? Até para mim também é isso. Ele
cumpriu o ministério solteiro. Uma pessoa muito inteligente, pessoal, é o espírito maior, e ela é profunda, ela é bem estudada, e ela falou que Jesus foi casado. Olha que nós chegamos. Tem que tomar cuidado, isso é tudo heresia. E aí, chegando aqui no final, para a gente encerrar a parte da mensagem hoje aqui do estudo. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. É esse mesmo livro aqui, ó, Atos, que diz que é muito melhor dar do que receber. Né? E... Isso aí é tipo assim, é assim, ó, você chega em uma, não vai no meio. Vai pensar com contra os irmãos, cortar, vamos chegar por aí. Aí a gente vai comprando alguma coisa, vai chegar, só espera você entregar. Aqui, você entregar essa pessoa. Você vai chegando com quem precisa. Como as pessoas iriam fazendo, chegar aos pés.